Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, porque o vídeo de hoje ficou muito grande, então eu dividi ele em duas partes, eu achei melhor. E eu espero que vocês assistam essa segunda parte também, que fala basicamente como foi o primeiro mês, é um resumo do primeiro mês, não só no sentido da perda de peso em si, mas também das impressões de sentimentos, de emoções, ou seja, das impressões psicológicas mesmo. Eu acho isso uma coisa importante. Nós mantivemos aí um diário da nossa dieta e eu resolvi compartilhar isso com vocês também. Só que como eu havia gravado um vídeo só, eu achei que ficou muito comprido e ia ficar cansativo assistir tudo aquilo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui para poder interar com essa segunda parte do vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Bom, então eu queria falar para vocês agora, nessa segunda parte desse vídeo, também para não ficar muito enorme, já vai ficar grande, com relação às nossas primeiras impressões desse mês todo, tá? Eu vou ler aqui, eu fiz um diário durante grande parte do mês. Deixa eu beber meu chazinho aqui, chá de gengibre, gente. Eu fiz um diário durante grande parte do mês para nós dois, não só para mim, para o Daniel também, porque eu queria realmente ter um registro do que a gente ia sentir de diferença nesse primeiro mês, principalmente, que é um mês bastante importante para quem está fazendo reeducação. E eu queria realmente provar para mim mesma se realmente eu ia sentir alguma coisa muito diferente. E eu queria ter esse material para vocês, para que serviço também de motivação, né? E eu consegui anotar coisas bastante interessantes. Foram coisas simples, não é nada, meu Deus do céu, nossa. Mas foram coisas bem legais, assim, na minha opinião, que depois que a gente volta e lê, você fala, olha que interessante, eu não lembrava que eu estava assim e agora eu tô assim. E eu recomendo para quem, de repente, tiver com vontade aí de seguir essa nova vida, digamos assim, fazer isso também, fazer essa dieta. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e já agradecer a várias pessoas do meu círculo mesmo que vieram comentar comigo que, ai, olha, por conta de você ter começado, eu também me inspirei e comecei. E não quer dizer de perda de peso, não, tá, gente? Tem muita gente que nem tá precisando perder peso que veio comentar comigo que, ai, né, devido a essa sua motivação que você deu aí, eu também comecei a comer melhor, comecei a fazer uns exercícios aí. E é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. E o objetivo de ter o canal aqui é esse, nem que seja um pouquinho, inspirar alguém e falar, olha, vamos mudar de vida. Afinal de contas, nós não estamos pagando nada para isso, né? Então a gente pode fazer isso pela gente mesmo no momento em que a gente escolher para fazer e que seja o mais breve possível, tá, gente? Então olha só, eu vou abaixar os olhos aqui, mas é porque eu vou ler para vocês algumas coisas. Então eu marquei aqui o início, que foi dia 31/3, como tem o primeiro vídeo aí desse ano. Eu estava com 85,1 quilos, tá? Nesse dia. Então, eu anotei também que nós fizemos caminhadas diárias pela manhã. E começamos essas caminhadas, não foi logo no dia 31, foi no dia 4/4. E era uma segunda-feira, esse dia 4/4. No dia 7/4, eu anotei que eu percebi a diminuição da minha barriga. Quando eu fui tomar banho, à noite eu fui olhar, quando eu fui olhar para o espelho, eu percebi essa diminuição. E eu lembro que eu achei bastante estranho. Eu falei, ué, nossa, parece que diminuiu. E tinha diminuído de fato. Inclusive, eu vou, a partir desse mês, começar a tirar medidas também, porque eu não tinha comprado uma fita para medir e acabei não fazendo esse processo, mas eu pretendo fazer agora. A partir desse primeiro mês, desse segundo mês aí, eu pretendo fazer. No dia 8 também, no banho de manhã, antes do almoço, enquanto eu lavava as minhas pernas, foi engraçado isso, eu percebi que as minhas canelas ficaram mais finas. É uma coisa nada a ver, assim, mas era engraçado, porque não é por causa de gordura, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu percebia todo dia que a minha canela ficava mais grossa, mas porque ela estava inchada de carregar todo aquele peso. E a retenção de líquido também, né? E aí eu achei estranho, porque eu lembro que eu punha a mão assim, eu apertava a minha canela e ela ficava com aquela marca, né, de inchaço, de água.
E aí eu percebi que realmente ela ficou mais fina. Então eu percebi em poucos dias, ou seja, já no dia 7/4, que eu já tinha eliminado uma porcentagem de água, então eu já estava percebendo a canela mais fina, menos inchada. Desculpa, no dia 8, acabei de falar aqui. Na primeira semana eu fiz aqui um apanhado em termos gerais. Eu escrevi que eu me senti bastante diferente, bem disposta para fazer mais trabalhos físicos, que o sono também esteve infinitamente melhor, realmente eu dormi muito melhor. Aí eu escrevi, eu dormi todas as noites, pela noite inteira, desde que começamos a caminhar. E de fato eu tinha muito problema de acordar durante a noite, por N motivos, porque eu estava dormindo em cima do braço, porque até com o meu ronco eu já acordei, gente, incrível, mas é sério. E aí eu comecei a perceber que eu tava a semana inteira dormindo a noite inteira. E foi muito bom isso. Então você se sente realmente no outro dia mais descansado, infinitamente mais descansado. Aí eu escrevi que meu pé que doía muito tem melhorado gradativamente cada dia mais. Depois do meu aumento de peso, eu tive um problema que nós acreditamos, eu e o Daniel, porque ele teve esse problema que chama-se fascite plantar. Fascite plantar, amor? Fascite plantar, que é uma condição que acontece no nervo do pé. Inflamação da face. Uma inflamação da face, obrigada. Que realmente dói muito o pé para caminhar, principalmente, mesmo parado dói, mas para caminhar parece que você tá levando agulhadas assim, principalmente naquela região ali do calcanhar, um pouco mais para dentro. E é muito dolorido, gente, mas é muito dolorido mesmo. E eu tenho que caminhar para poder ir um pedaço, pelo menos, para poder ir até o meu trabalho, porque eu vou de transporte público. E nossa, estava sendo assim uma coisa extremamente torturante. E tem melhorado gradativamente, mas essa semana realmente eu tinha percebido uma melhora maior assim também. Agora sobre o Dani, ele também deixou algumas considerações aqui, dizendo: cada dia foi mais fácil acordar cedo. Eu sou mais preguiçosa, tá, gente? Eu tenho mais preguiça, mas assim, eu acordo, eu levanto, porque senão eu fico na cama. No final da primeira semana já queria caminhar por mais tempo, de fato ele ficou bastante empolgado para caminhar cada dia mais. O início da semana o exercício era por obrigação, no final já começou a ser por prazer do desafio. Ele também sentiu mais necessidade de água, isso é um fato, a gente vai cada vez mais bebendo água mesmo. Ele começou a criar uma versão por comidas não saudáveis no fim da semana. Eu não, tá, gente? Eu sou. Se me deixar, eu como coisa que não é para ser comida. Mas ele realmente tem essa facilidade, digamos assim, não, meu cérebro diz que não, então ele fica com uma aversão assim. O estômago acostumou com menos comida, ele consegue comer mais devagar e a ansiedade diminuiu. No meu caso também a ansiedade diminuiu já nessa primeira semana, foi bastante interessante. E ele também deixou uma coisa interessante aqui relatada, que a inquietação desapareceu, como por exemplo as pernas mexendo o tempo todo. Realmente, o Daniel, quando ele fica um pouco tenso, um pouco nervoso ou então ocioso, ele tem esse hábito de mexer as pernas e realmente ele deixou de mexer as pernas enquanto estava sem fazer nada, digamos. Não é sem fazer nada, tá trabalhando, mas às vezes tá fazendo outra coisa e não tá percebendo que tá fazendo aquilo. Nível de limite de cansaço aumentou muito. Aí ele percebeu também que as coxas afinaram e a barriga na linha do estômago diminuiu. O antebraço afinou e ele consegue ver as veias dos músculos melhor. E o rosto desinchou também. E o meu também eu percebi que desinchou também. Mas como eu falei para vocês, gente, é interessante anotar isso porque ele percebeu muito mais coisas do que eu com relação a ele. E eu tenho certeza que isso também se deve ao fato de que os homens têm um metabolismo mais acelerado e que é mais, digamos, não é que é mais fácil, mas é mais comum para um homem desinchar um pouco com mais rapidez, porque a gente tem toda aquela questão hormonal que atrapalha, né? Além dos quase 10 anos a menos, né? Mas aí no dia 10/4 eu anotei realmente que meu rosto diminuiu, as bochechas estavam menos inchadas, eu realmente percebi isso. Então, no dia 11/4, eu anotei o peso também que nós tivemos nesse dia, que foi 83,5. Eu ainda não estava fazendo os vídeos.
acredito eu. E o Daniel foi para 132,1. Ele começou com quanto você começou, amor? Gente, então 135,8 foi o peso inicial do Daniel. Então no dia 11/4 ele estava com 132,1. Depois eu vou pondo na tela aí para vocês irem acompanhando melhor. No dia 16/4 eu fiz outra anotação também. Essa semana ficou bem visível a melhora da minha pele. Isso é interessante porque eu tenho bastante problema de acne, né? Mas quando a minha alimentação é ruim, ela piora demais, a minha acne, muito mesmo, e chega a ficar aquelas espinhas internas que doem demais, assim, aqui, por exemplo, no pescoço. Isso aqui me deu, mas eu sei que foi por causa do período menstrual. Mas estava dando assim o mês inteiro, então realmente deu uma melhora assim visível, já no dia 16/4. Anteriormente eu estava com muitas espinhas, elas não melhoravam após o período menstrual, que foi o que eu acabei de falar. Hoje eu estou nos dias de menstruar, mas eu acho que tenho a pele bem mais limpa. Isso é interessante da minha anotação, porque era para eu ter menstruado mais ou menos nessa época, mas aconteceram várias coisas aí e depois eu vou relatar para vocês. O Daniel sente-se bem menos solitário e bem mais imerso no mundo, porque nós estamos caminhando, né? Antes ele ficava muito em casa e a distração era comer. Isso é importante, tá, gente? Quando você não tem uma outra atividade, por exemplo, ele trabalha em casa. E se você de repente está trabalhando ali, você come e você não percebe que você está comendo muitas vezes. E é sério isso. Às vezes você vai ali na cozinha, sei lá, falando no telefone com relação ao trabalho mesmo, e vai lá e pega uma coisa para comer e não percebe. Né? Então, assim, por isso que tem que ter regra, por isso que tem que ter horário para tudo. Porque senão a gente faz coisas que nem percebe, sabe? Então, o fato dele caminhar todos os dias faz ele sair de casa, obrigatoriamente, coisa que ele não faria porque ele trabalha em casa, ele não tem culpa, né? E faz ele interagir melhor com o mundo mesmo, né? E aí tem mais vontade de sair de casa. Porque quando você sai de casa de manhã, por exemplo, supondo que tá um dia ensolarado, você lembra que tá um dia ensolarado, então às vezes você até inventa coisa para fazer na rua, sabe? Porque daí você quer ver aquele dia bonito, cheio de flor, cheio de gente na rua e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Aí eu coloquei aqui também, temos planejado sempre atividades para fazer no fim da semana, mesmo que sejam atividades curtas ou mesmo cuidar de algo da casa, ou seja, estamos mais ativos. Isso é uma coisa que nos dá mais prazer agora, planejar atividades fora de casa, então a gente sempre inventa alguma coisa, é o que eu acabei de falar, a gente sempre inventa alguma coisa para fazer, é impressionante. Eu anotei aqui também, meu pé esquerdo doeu muito ontem à tarde, ou seja, no dia 15, e à noite, mas creio que seja pelo excesso de caminhada. Como nós tínhamos caminhado muito, que a gente ficou inventando coisa para fazer, meu pé ficou mais dolorido do que estava anteriormente. Mas eu entendo, é um processo. E pelo que eu pesquisei, pelo menos, a fascite plantar é uma coisa que demora demais, assim, para sarar. Então, eu vou ter que ter paciência, porque ainda dói. Eu perdi algum peso, vocês vão ver, mas ainda dói. Então, no dia 16/4, nós pesamos de novo e marcamos o peso, que foi 82,1 para mim e para o Daniel 130,4. Então, já começamos a ver uma mudança significativa aí na balança. Aí, no dia 17, eu sei lá por que cargas d'água, nós pesamos de novo. Deu 81,9 e 130,2. Ignorem esses pesos que eu tô colocando, porque depois eu vou colocar o oficial mesmo, para vocês saberem no fritar dos ovos aí quanto a gente perdeu. No dia 18/4, nós notamos em como nossas alianças estavam largas agora. E de fato a gente fica incomodado, inclusive, porque dá medo de perder a aliança, né? Que ela vai ficando mais larga. Eu coloquei também que eu consigo, no dia 18/4, descer as escadas bem mais rápido e com menos medo de cair. De fato, gente, quando a gente é mais gordo, peraí. Quando a gente é mais gordo, a gente tem mais medo de cair. Eu sempre percebi isso. Porque a gente é mais pesado, então a gente tem menos equilíbrio, é normal isso. Então eu comecei a perceber que eu estava com menos medo de cair. Aí eu anotei também um ponto negativo, porque isso é importante. O ponto negativo dessa semana é que meu pé voltou a doer. Mas dessa vez eu acredito também que seja pelo esforço diário. Como eu não fazia tudo isso que eu estou fazendo agora,
É óbvio que o meu pé também vai sentir um pouco mais, então eu entendo que também faz parte do processo. E eu entendo que nessa hora é que muita gente pode desistir porque vai falar, tá machucando meu pé, tá piorando. Gente, paciência, não tem o que fazer, sabe? A gente não engorda do dia para noite, a gente não chega onde chegou do dia para noite. É um processo enorme, longo, muitas vezes demora anos e anos para você chegar num ponto que você vai falar, eu não quero mais isso, não quero mais isso para minha vida. Então, para a gente regredir, né? Regredir não, para a gente progredir, mas, né? Perdendo esse peso, a gente precisa ter paciência, porque eu sei que vai doer, vai incomodar, não dá para desistir por causa disso, tá? Então, isso é uma coisa que eu já tenho em mente e eu tenho que continuar. O pé doendo ou não, ele tem doído menos, tá? Só para que vocês saibam, eu não tô me machucando, eu não tô fazendo uma coisa absurda, mas eu sabia que eu ia passar por isso, tá bom? O Dani me lembrou de uma coisa importante aqui, sobre amarrar o sapato. Gente, quando a gente é gordo, a gente tem barriga. E a barriga atrapalha na hora de amarrar o sapato. E de fato, nós dois percebemos, é engraçado isso, como foi muito mais fácil amarrar o sapato. Porque a gente meio que tem que colocar o pé de lado, assim, sabe? Pra, tipo, desviar da barriga, pra poder conseguir amarrar. E a gente foi comprar tênis esses últimos dias, porque, como a gente tem caminhado bastante, a gente decidiu investir nos tênis melhor para a gente poder ter mais conforto na hora de caminhar, principalmente por causa dessa questão do pé. Não é só o meu que dói, o do Dani também dói. Não igual o meu, ainda bem, mas dói também. É um processo dolorido, é o que eu falei para vocês, não é gostoso, né? É gostoso, mas não é. Se é que me entendem. E aí, então a gente percebeu isso aí também, e na hora de experimentar a roupa também ficou bem mais fácil. E aí eu coloquei aqui também, a dor é bem aguda e eu tenho todo dia, mas ainda assim me sinto melhor que antes, quando não fazia reeducação e sentia dor. Ou seja, adianta ficar com dor não fazer reeducação e não se sentir melhor em nada? Então é melhor ficar com dor, fazer reeducação e se sentir melhor pelo menos em outras coisas, tá? O Dani reclamou de aparecimento de sardas no rosto devido à exposição solar. Novos hábitos exigem outros novos hábitos. É sério isso, gente. Parece uma coisa boba de mencionar, mas pensem bem. Porque a gente está indo para o sol todo dia. Então, tem coisas que a gente tem que mudar mesmo na nossa vida, sabe? Tipo, eu mudo uma coisa aqui, mas tem que mudar outra ali também. Ou seja, é obrigatório passar protetor solar toda manhã antes de sair de casa. Porque o sol faz isso, né? E no meu caso, por exemplo, que já estou fazendo quase 40 anos, que esse é o objetivo de chegar bem, eu também tenho que cuidar mais ainda da minha pele, porque a tendência agora é aparecer ruga e uma série de coisas, e a flacidez do próprio rosto, quando a gente vai emagrecendo e tudo mais. E o sol, ele é muito nocivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas, e esse é um novo hábito agora que o Daniel também tem, para ele poder cuidar aí da velhice, que eu sei que vai demorar muito, mas que seja da melhor forma possível. Bom, no dia 19/4, eu senti meu corpo diferente hoje, eu coloquei. Desde então, desde ontem. Por isso, depois que eu cheguei da caminhada, eu fui me pesar. Realmente, esse dia eu senti, nossa, tem alguma coisa estranha, eu senti meu corpo diferente. Quando eu fui me pesar, eu estava com 81 quilos. Lembrando que no dia 17 eu pesei 81,9 e no dia 19 eu senti que tinha alguma coisa estranha, senti meu corpo diferente e fui pesar. Eu tava com 81 quilos, ou seja, eu perdi 900 gramas em 2 dias. Eu não sei exatamente por quê. Deve ter sido alguma coisa que eu comi, desinchou, eliminei líquido, qualquer coisa do tipo. Mas a gente percebe. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente percebe. E aí, no dia 24/4, que inclusive tem aí a primeira semana da dieta, do diário da dieta, eu me pesei e nós tivemos 80,7 na balança. E aí, para finalizar aqui, no dia 27/4, eu tive o primeiro dia de menstruação, por isso que eu comentei com vocês que eu achei lá no dia 16, porque eu tava tendo sintomas, devia ser de TPM, sei lá,
que eu ia menstruar e não menstruei. E isso começou a me incomodar, porque eu percebi um monte de alteração no meu corpo. Eu não sei se a dieta tem a ver com isso ou não, pode ser que tenha. E realmente foi um mês que normalmente não demora tanto para ver minha menstruação e demorou. E aí o que aconteceu? A balança chegou a oscilar 1 quilo da última pesagem. Eu me pesei um dia, acho que foi nesse dia, no dia 27/4, e chegou a dar 81,7. Eu engordei 1 quilo. E aí eu não me desesperei, tá, gente? Porque eu já sabia, no período menstrual vai acontecer de você reter líquido, vai acontecer uma série de coisas e vai dar uma alteração estranha. No dia 28/4 eu acordei com uma crise muito forte de enxaqueca, me senti bastante inchada e com dores. Eu não fui caminhar. Esse dia não tive condições. Foi na quinta-feira. No dia 29/4, segundo dia de crise, acordei e não fui caminhar de novo. Ainda me senti inchada. À tarde eu melhorei e fiquei quase 100%. À noite eu voltei a me sentir bem e normal. Eu cheguei a me pesar 80,6. Ou seja, nessa semana inteira, praticamente, que eu fiz a reeducação, eu estava com 80,7, eu oscilei para 81,7, aí eu voltei para 80,6, né? Enfim, não perdi praticamente nada, mas é o que eu estou dizendo para vocês. Não adianta a gente se desesperar. Vai ter coisas que vão acontecer que não vão ser agradáveis, digamos assim. E no dia 30/4, ou seja, hoje, nós completamos o nosso primeiro mês de reeducação alimentar. No caso da Fabiana, o peso final hoje foi 80,7. Lembrando o seguinte, lá no Diário da Dieta, vocês vão ver, ontem à noite nós saímos, foi sexta-feira, né, ontem, nós saímos e nós encontramos uns amigos e fizemos aquilo que tivemos vontade de fazer. Ou seja, nós saímos, nós fomos jantar. Não jantamos nada muito escalafobético assim, não. Mas jantamos, tomamos um pouco de vinho, tomamos um pouco de chopp. Aqui fala fino. Sem culpas, sem problema nenhum. E aproveitamos a nossa noite. Então a pesagem de hoje foi, para mim, final 80,7. Para o Dani, 128,7. E aí, só para que vocês saibam, o saldo aí no final, vou colocar aí na tela para vocês. No mês, eu perdi 4,4 quilos. E o Dani, quanto, amor? 7,1. 7,1 quilos ele perdeu no total. Entenderam, gente, como funciona? Então, é assim. Eu imaginei que eu fosse perder de 2 a 4 quilos por mês. Então, para mim, ainda eu saí no lucro porque eu perdi 4,4, tá? Então, eu estou muito contente com o resultado final desse mês. Em termos gerais, para finalizar, porque o vídeo está enorme, mas eu preciso fazer esse vídeo para vocês porque é uma coisa importante. Em termos gerais, as medidas diminuíram, a agilidade aumentou no meu caso, tá, gente? Ao caminhar e subir as escadas, eu tendo a andar mais rápido sem perceber e me incomodar mais com as pessoas lentas na minha frente. Isso é um fato. Eu tô ficando mais incomodada quando tem uma pessoa lenta na minha frente. Eu me sinto menos ansiosa e bastante motivada. Isso é o balanço geral do mês, do que aconteceu, que eu sinto depois dessa perda de peso. E para o Dani, ele deixou que ele se sente com mais vigor, andando mais rápido, caminhando muito menos, cansando muito menos, desculpa. As dores das costas não existem mais. Ele voltou a vestir 6 calças e 5 camisas que ele tinha e não estava servindo, mas já voltou tudo a servir. Foi bem legal isso. Eu tive também uma camisa essa semana que não estava entrando e eu fui trabalhar com ela, servindo normal. Ele também sente menos dores nos pés, se sente menos ansioso, menos preguiça e a sensação de maior realização. Tá, gente? Então, eu deixei tudo isso sendo comentado aí para vocês porque eu achei realmente importante mencionar isso para vocês, porque o importante não é só saber quanto a gente perdeu de peso, é um todo. Por que é importante fazer reeducação? Porque tem uma série de coisas que vão melhorar, tem uma série de coisas que a gente vai perceber e tudo mais, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo falar bastante dessa parte, digamos, mais psicológica mesmo também, para vocês, para a gente ter um panorama geral aí do que é esse emagrecimento, como ele afeta a vida da gente e tudo mais. E para vocês verem em tempo real o que está acontecendo aí com a nossa cabeça, com a nossa vida, com essa nova rotina, esse novo estilo que a gente está vivendo no momento, tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, força, foco, mantenham-se aí firmes para vocês poderem conseguir o objetivo final, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.